domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para Saúde a todos os internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma escola dominical virtual, pedindo a todos os internautas que possa continuar curtindo, fazendo seus comentários. Isso é de grande motivação para o professor. Então vocês podem curtir, compartilhar e fazer comentários. A lição de hoje é a lição de número 6, que tem o tema o seguinte: o deserto, uma escola divina. O texto áureo: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Oséias capítulo 2, versículo 14. A verdade aplicada diz: no deserto Deus sustenta, guia e aperfeiçoa o seu povo. Os tópicos da lição: mostrar, explicar e apresentar. O objetivo da primeira parte da lição: mostrar que Deus sempre tem o controle de nossa caminhada. Então, nós, neste primeiro objetivo da lição, nós vamos estar mostrando que Deus sempre tem o controle de nossa caminhada. 1. Deus escolhe o caminho do deserto. A expressão deserto traz a ideia de lugar inabitável ou de condições adversas. Se fosse para o povo de Israel escolher, jamais escolheriam este caminho. Deserto não é um lugar desejável, mas o texto diz que Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto. Meus queridos alunos, professores, nós não devemos procurar facilidade para servir a Deus. Nós temos que entender que nós vamos ter adversidade, que nós vamos ter dificuldade pelo caminho, e as experiências das provações nos levará a degraus melhores e mais próximos de Deus na fé. Então, deserto, quando você pensa em deserto, o que você vê? Areia, lugar sem habitação, lugar deserto, onde não mora ninguém, onde você vai ter problema. Quando nós aceitamos a fé, está claro que nós não entramos ali no paraíso. O paraíso nós vamos entrar no céu, nós vamos gozar o céu no arrebatamento, quando formos arrebatados com Cristo. Veja bem que o próprio Jesus, em Lucas capítulo 14, ele estava caminhando e uma grande multidão o seguia. E Jesus vira para a multidão e começa a pregar a eles, a fazer um discurso que na nossa visão humana é jogar um balde de água fria. Jesus olha para eles e diz: olha, quem quiser vir após mim tem que me amar mais do que os seus parentes. Quando ele disse ali: olha, pai, você vai ter problema com pai, com mãe, com filho, com sogras. E ele vai dizendo: e você tem que negar a si próprio. E ele vai mostrando ali, depois ele vai fazendo tudo isso. E diz: olha, quem não negar a si mesmo, quem não fazer isso, não pode ser meu discípulo. E lá, mais para o final, ele disse: olha, quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Veja bem, falar em cruz naquela época, em que os romanos e outros povos já de mais antigo, de datas mais anteriores, usava a cruz para condenar os malfeitores, para
que era banido da sociedade, nem sua história poderia ser relembrada. A cruz era das piores das condenações. E Jesus dizendo: a quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de ser meu discípulo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, na fé vocês vão ter problemas. Nós, meus queridos, quando nós aceitamos a Cristo, nós já passamos, nós já entramos pelo deserto. Vamos ter problema, porque nós entramos em guerra. E nós precisamos preparar o povo. Aqueles que aceitam Jesus, nós precisamos discipular eles. Ensinar a Bíblia de maneira que eles se tornem verdadeiramente discípulos de Cristo. Pois Jesus disse: aquele que não der prioridade, aquele que amar qualquer coisa acima de mim, não pode ser discípulo. Você pode ser seguidor, você pode ser crente, você pode ser membro da igreja, mas não pode ser discípulo de Cristo. Então nós precisamos entender a dificuldade. O que eu estou querendo falar aqui é a dificuldade que o povo enfrentaram no deserto. Nós enfrentamos essa dificuldade no nosso dia a dia. Ao aceitarmos a fé, nós estamos aceitando um desafio de guerrear contra as hostes espirituais. É uma guerra. E aí nós temos que estar preparados para entrar pelo deserto. E aí, por exemplo, esse evangelho, paz e amor, esse evangelho, Jesus vai te dar vitória. O dia da tua vitória é hoje, que nós encontramos nas redes sociais. Profecia que não sabe para quem que está profetizando aquilo. E o que acontece? Sem fundamento. Quando Jesus olha para a multidão, parece que joga um balde de água fria na multidão e diz: olha, quem não renunciar a pai, mãe, quem não renunciar tudo por minha causa, não pode ser meu discípulo. Requisitos. E agora o povo vai pelo deserto. Deus solta aquele povo pelo deserto para que eles aprendam a reconhecer que Deus é Deus, que Deus é Deus de provisão. Mesmo na dificuldade, Deus vai ampará-los, protegê-los e cuidar. Então, meus queridos, ele sai, atravessa o Mar Vermelho e vem chegar até a Mara, com sede, com problemas. Então, meus queridos, e aí uma primeira prova. Todo cristão que quer crescer na graça, só há um lugar para aprender esse crescimento. É a sorte com Deus, é no deserto com Deus. O deserto é um lugar de dependência. O deserto se caracteriza pelo calor. A temperatura ultrapassa 45 graus durante os dias e cai para menos de 9 abaixo de zero. Quer dizer, como viver nessa situação? Nós vemos aí esse animal próprio do deserto. Mas é tão quente o ambiente que ele descansa as patas no alto, depois coloca a outra no chão, pelo calor, pela dificuldade que é viver. A areia aumenta a sensação térmica. Ambiente hostil, aliada a essa adversidade, a falta de água, de comida e de um lugar para descansar, sem perspectiva de mudança. Era preciso que o povo de Israel reconhecesse sua total dependência em Deus. Apesar da grande multidão, Deus protegeria e sustentaria o seu povo no deserto. Mas o povo parece que não entendia, meus queridos, depois de tantos milagres, tantas coisas, caminhando pelas terras quentes, talvez procurando uma sombra, não encontrava. Agora eles vão em direção à Mara e chega lá, eles encontram água, mas não encontram água própria para beber. E 2 diz assim: um lugar de provisão. O povo de Israel estava livre dos egípcios, mas continuava escravo dos alimentos e das bebidas do Egito. No deserto, embora livres, não tinham acesso aos mesmos alimentos e bebidas. Olha, meus queridos, para servir a Deus na integridade, nós precisamos nos despir dos desejos mundanos. Nós precisamos entregar a nossa vida de forma que nós confiamos, que nós ficamos plenamente dependentes de Deus. Essa era a vida no deserto. Não tinha outra opção.
era depender totalmente de milagres, da operação de Deus e do cuidado de Deus. Mas eles estavam livres da escravidão pela qual passaram por muitos e muitos anos, mas estavam escravos nos seus pensamentos, nos seus desejos, impedindo a bênção de Deus. Muitas vezes nas nossas igrejas, nas nossas vidas, nós não crescemos espiritual porque nós aceitamos a Cristo, mas os desejos impuros, os desejos, as ganâncias, os desejos de coisas deste mundo nos atrapalham a crescermos na presença de Deus e atrapalha também nós a cooperarmos com o crescimento da igreja. A primeira coisa que fizeram foi murmurar. A grande lição de Deus para o seu povo é que onde existe a necessidade, existe a possibilidade da provisão divina. A coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite eram provas cabais da providência de Deus sobre a vida do seu povo. Uma das grandes provisões de Deus para o seu povo foi o maná. Então, meus queridos, eu fico olhando aqui esse povo andando pelo deserto. Eu acho que esse povo, com todo o sofrimento que passaram no Egito, vendo as maravilhas de Deus, passar pelo mar vermelho em seco, entrar no deserto, uma nuvem durante o dia que aplacava o calor do sol, que deixava na brisa. Deus controlava a temperatura. À noite, aquele fogo, não criado pelo homem, mas aquele fogo divino, aquecendo toda a congregação, vendo Deus operando. E as pessoas batistas estavam cegas, agora reclamavam, começaram a murmurar, porque estavam com sede. As maravilhas de Deus presentes, meus queridos. E eles provocavam a Deus. E aí começaram a murmurar contra a comida. Não tinha carne, vontade de comer carne. Começaram a murmurar. Quando chegaram naquelas águas, foram beber, as águas eram amargas. Diz a Bíblia que eles andaram 3 dias no deserto de Sur e não acharam água. Êxodo 15, versículo 22. No deserto falta tudo que se precisa para a vida básica, para a sobrevivência. No deserto nós vamos ter problema. E o certo é, ao aceitarmos a fé, entrar no deserto. Muitas vezes nós precisamos entrar no deserto com Deus para que nós possamos entender. Encontrar água, mas a água era amarga. E começaram a murmurar. E Deus providenciou ali um meio em que Moisés fez com que aquelas águas se tornassem doces. Murmuraram que não tinha comida. Deus mandou o maná do céu. O que é o maná? Deus não manda nada pronto, meus queridos. Nós temos, o homem tem que fazer alguma coisa. Ele escolhia aquele maná, depois eles faziam todo aquele processo e transformava aquele maná em pão. Comia pão do céu no deserto. Tinha uma nuvem que refrescava, que o cuidava durante o dia. Tinha uma tocha de fogo, uma coluna de fogo que o aquecia durante a noite. Tinha maná do céu e esse povo vivia a murmurar. E Deus com grande promessa para esse povo. A promessa de Deus era levar eles à terra que mana leite e mel. Vieram de Mara para Elim, depois entraram no deserto de Sim. E aí reclamando, Deus manda cordonizes. Vem um vento e vem cordonizes e eles comem carne até pelos narizes. Ali na península do Sinai, esse povo provocava a Deus. Que nós não venhamos provocar a Deus, porque, meus queridos, eu fico olhando, Deus tem sentimentos parecidos conosco. Nós encontramos Deus se irando. Nós encontramos Deus arrependido de ter feito o homem. Nós encontramos Deus irado, querendo matar o homem. Por quê? Porque o povo estava provocando.
1.3 assim, um lugar de provocação. A Bíblia diz que o Senhor Deus nos prova para saber se o amamos de todo o coração e de toda a nossa alma. Deuteronômio capítulo 13, versículo 3. Muitos enganos, motivações e desejos só são revelados quando somos provados ao extremo. Tem um dizer que diz assim, enquanto estava sendo paparicado tudo ia bem, mas agora ele mostrou a unha. Quer dizer, ao passar pela prova ele mostrou que ele não era ovelha, que ele não era um cachorrinho de estimação, mas era um gato que arranhava com as suas unhas. E aqui no momento da provação, mesmo com todas essas maravilhas, o povo murmuraram contra Deus, provocando Deus. E o que acontecia? Deus atendia às suas provocações. Mesmo não concordando com a forma daquele povo não crer, Deus ia preparar de qualquer forma. Não precisava eles murmurar. Deus prometeu cuidar deles, porque Deus tinha um projeto, tinha um traçado por onde aquele povo ia passar. Aquele povo ia caminhar pelo deserto. Deus não mandou eles pelo outro lado, porque tinha guerra do outro lado e aquelas pessoas podiam se desanimar, mas mesmo assim mandando por outro lado, por um caminho mais longo. E a bênção, a nuvem, a coluna de fogo, as maravilhas. Esse povo ainda se levanta contra Deus, e Deus vai atendendo eles conforme eles provocam, que custou caro as provocações. O objetivo da segunda parte da lição, de 1 a 3, explicar o propósito de Deus ao pedir que construíssem um tabernáculo no deserto. Nesse ponto nós vamos estar explicando o propósito de Deus, pedindo ao povo que construísse no deserto ali através de Moisés um lugar onde a presença de Deus estivesse, pois Deus não aguentava mais andar no meio do povo, esse povo murmurador. 2 diz assim, um tabernáculo no deserto. Um dos pontos mais importantes do deserto é a instauração do culto no tabernáculo. Desde o Egito, o propósito de Deus era que o povo prestasse culto no deserto. O tabernáculo, também chamado de tenda da congregação, ou lugar de habitação, era um lugar sagrado e dedicado a Deus para a sua presença. Nós já estudamos em outras aulas, meus queridos, em que foi feito o tabernáculo, e nós tínhamos aí todas as divisões. Quem não acompanhou é só entrar aí no meu canal no YouTube, que você vai encontrar as aulas de Levíticos, e você vai ter ali uma noção desde a primeira construção do tabernáculo e todos os rituais deste lugar. E ali tinha que ser feito esse tabernáculo no meio. Deus sempre desejou estar no centro do seu povo. 2.1 as ofertas para a construção do tabernáculo. Todo esse empreendimento em pleno deserto seria feito com ofertas voluntárias, recursos esses recebidos pela providência divina ao sair do Egito. Deus construiu ali no Egito, mandou construir um tabernáculo lindíssimo, uma coisa especial no deserto. As coisas de Deus são sempre todas bem feitas. Oferta alçada. Deus ordena aos filhos de Israel que tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis minha oferta alçada. A oferta para a construção devia ser uma oferta espontânea, de louvor, vinda do coração, não de um tributo imposto. Meus queridos, eu não gosto muito de usar esse termo. Eu tenho certeza que são coisas muito sincretas. Pessoas que não temem a Deus dizem, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza daquilo. E isso encheu-se as nossas igrejas, das pessoas dizendo que tem certeza de muitas vezes algo totalmente duvidoso. Quero pedir desculpa aos internautas que nós, devido ao tempo sem chuva aqui na nossa região, nós estamos com um problema de umidade
e aí a garganta não suporta, nós vivemos problema de garganta e por isso estou tendo esses problemas aí nas gravações. Então, meus queridos, eu penso, não digo que tenho certeza, mas eu penso que Moisés antes chamou o povo e explicou sobre essa oferta alçada. Ele queria oferta voluntária, Deus queria voluntária, então não quer nada obrigado. Tem igrejas em que se obriga, em que faz até propaganda, marketing, para que possa recolher oferta. Se a oferta for pouco, a igreja vai render uma mixaria. Eu não sei se o querido internauta sabe o que é uma oferta alçada. Oferta alçada é uma oferta destinada para tal coisa. E Deus queria essa oferta alçada, que seria materiais para a construção do tabernáculo. O que fosse doado era coisas que, cortinas, tudo que fosse ali de uso do tabernáculo. Por isso, oferta alçada, voluntária. Eu vou levar isso aqui para a construção. Por exemplo, trazendo para que o internauta possa entender melhor, vamos lançar uma construção e daí nós dizemos aos irmãos que nós precisamos, fazemos todo o orçamento, quanto vai de cimento, quanto vai de tijolo, quanto vai de areia, e aí nós vamos precisar de oferta alçada. O que é oferta alçada? Cada irmão vai dizer, um diz assim, eu dou 1000 tijolos, outro eu dou X de cimento, mas todas as ofertas só agrada a Deus se ela for voluntária, de coração, mas com um determinado fim. Então a oferta alçada ela tem um objetivo específico, né? Como eu citei o exemplo na construção de uma igreja, e a oferta alçada era para construir ali, para fazer o tabernáculo móvel no deserto. 2.2 O propósito do tabernáculo. Em pleno deserto, Deus mostra a Moisés nos mínimos detalhes uma grande tenda a ser feita. Os materiais exigidos pelo próprio Deus para serem utilizados na construção desse projeto eram ouro, prata, bronze, linhos e outros materiais valiosos. Então as ofertas voluntárias, meus queridos, para a construção do tabernáculo, conforme o projeto, as medidas todas dadas a Moisés pelo grande construtor, o construtor do universo que é Deus, era de coisas preciosas, coisa que esse povo tinha ganhado lá do povo Egito, dos egípcios. Eles tinham ganhado ouro, tinham ganhado prata, tinham ganhado tecidos, coisas valiosas, e era destas coisas que eles iam fazer seus donativos voluntários nesta oferta alçada para a construção do tabernáculo do Senhor. Tanta beleza em pleno deserto. Deus desejava que o tabernáculo fosse o centro da vida religiosa, moral e social do povo. Por isso o tabernáculo se localizava no meio do acampamento das 12 tribos, bem como o centro. Através da tenda da congregação, Deus revelava a sua vontade ao povo. Então vemos aí, as coisas de Deus são perfeitas. Deus no centro, tabernáculo, coisa linda. Quando eu fico olhando, que eu encontro aí igrejas alugadas para pagar o menor aluguel possível, com as paredes caindo, e eu fico olhando, e às vezes o pastor tem um salário até bom, e eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus, no deserto Deus manda fazer um tabernáculo, coisa impressionante, Ele deu as medidas, coisa linda de se ver no centro, no meio das tribos. Eu não posso estar explicando a localização de cada tribo, pois o nosso tempo é escasso, não dá para ficar aqui. E Deus faz a coisa mais linda. E você, pastor, está com a igreja caindo os pedaços, pastor. O que é isso? Se você não aguenta pagar um aluguel maior, paga o menor, mas põe a igreja, põe a casa de Deus em primeiro lugar. Veja a preocupação dos antigos, de Salomão, de Davi, com a casa de Deus.
A casa de Deus precisa ser um ambiente aconchegante. A casa de Deus precisa ser um ambiente que atrai pessoas, que dá prazer de estar lá. Não deixa as paredes caindo, telha de aranha nos tetos, líderes cebosos, que não tem zelo com a casa, com o ambiente físico em que serve ao Senhor e quer ter cuidado do povo de Deus. Que moral religiosa você tem? Pastor com uma igreja, um templo caindo dos pedaços, e quer ter moral para doutrinar o povo de Deus. A casa de Deus tem que ser linda. Veja bem que esse é o desejo de Deus. Olha o tabernáculo no deserto, no meio da poeira. Mas era uma das grandes maravilhas do mundo. 2:3 diz que a glória do tabernáculo, quando Moisés terminou sua obra, a nuvem que havia guiado a Israel aproximou-se e descansou sobre o tabernáculo, como uma manifestação visível da presença de Deus, e ali permaneceu. A presença de Deus, a nuvem parou sobre o tabernáculo, porque ali estava a obediência. Moisés tinha feito tudo conforme Deus tinha lhe ordenado. A glória do Senhor encheu a tenda. Quando Moisés procurou entrar no lugar, não pôde fazer. Tanto a nuvem quanto a glória era forte demais. Moisés tinha a tenda do encontro, onde ele resolvia ali as questões das pessoas. E agora na edificação do tabernáculo, não pôde entrar na tenda. Por quê? Porque a glória de Deus invadiu o lugar. A glória do Senhor encheu a tenda. A maior glória do tabernáculo não se encontrava nas magníficas cortinas, nem no ouro ou prata, mas na presença de Deus, estritamente conforme as ordenanças de Deus. Os israelitas foram recompensados, pois a glória do Senhor encheu a tenda. Não adianta fazermos tempos suntuosos, tempos riquíssimos. Não estou em contradição no que eu disse há pouco. Não se confunda ceboseira, falta de zelo, com coisas grandiosas. Não, por simples que seja, mas que seja tudo ornamentado, para que a glória do Senhor possa invadir o lugar. O objetivo da terceira parte da lição 1-3, apresentar os problemas enfrentados pelo povo de Israel no deserto. Tem problema, no deserto você vai ter problema. Os problemas enfrentados no deserto. Em todos os 40 anos vividos no deserto, o povo de Israel acumulou uma série de deslizes em seu relacionamento com Deus, tendo como base uma visão míope, que consistia apenas em enxergar o momento e não a grandeza de Deus. Eles valorizavam demais o problema e não a fidelidade de Deus, que com mão forte o libertaram do Egito. Meus queridos cristão, você vai ter problema. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Esse evangelho de rosa que é pregado é enganoso. Pois, como eu disse, como cristão nós estamos em guerra. O adversário vai lançar setas malignas para nos atingir. Vai descobrir o que é que nós gostamos mais para ele colocar na nossa mesa. Ele vai usar a sua estratégia para nos destruir. Mas estando com Cristo, vivendo com Cristo, nós temos que enfrentar essas situações olhando para a cruz do Calvário. E agora o povo, com toda essa grandeza, Deus tinha tirado com mão forte eles lá do Egito, no deserto, com todos os milagres, as maravilhas de Deus. Mesmo assim eles enfrentavam problema. E o coração daquele povo não estava preparado para receber essas caminhadas de dificuldades que aparecem em nossas vidas. Mas há uma esperança, meus queridos. Aquele povo era para
crer totalmente na provisão de Deus e caminhar. Era para eles terem chegado mais cedo na terra prometida, mas devido à sua incredulidade retardou, porque provocaram a Deus, e Deus prometeu a matar toda aquela geração que saiu do Egito, com exceção de 2 homens de fé, de 2 homens modelo. Ele mataria todos ali, dando volta ali pertinho da terra prometida, mas Deus não concedeu que entrasse, e aquele povo que saiu do Egito morreu todo. Quer dizer, Deus havia prometido, mas Deus não pôde cumprir. Por que Deus não cumpriu? Porque essa história de cantar que Deus vai cumprir toda a promessa, todo o sonho que Ele sonhou para você, é mentira. É evangelho pobre, é evangelho de quem não conhece a palavra de Deus. Se você for fiel a Deus, Deus vai ter prazer de te abençoar, e de fazer você prosperar, e de fazer teus sonhos em Deus serem realizados. Mas se você é desobediente, as promessas, as bênçãos que Deus tinha para a tua vida será tirada, como foi tirada a bênção do povo que saiu. Sofreram 400 e tantos anos, mas a sua geração, a geração que viveu no Egito, não pôde entrar na terra prometida, mesmo Deus dizendo: Moisés, tira esse povo daqui que eu vou pôr eles numa terra que manda leite e mel. Mas Deus não pôs. Por quê? Porque não existia dignidade naquele povo, não existia santidade naquele povo, não existia obediência. Provocaram a Deus. Quando o escritor Hebreus mais tarde disse: olha, se hoje ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, como na provocação no deserto. O povo provocaram a Deus, e por isso perderam o direito de entrar na terra que mana leite e mel. E você, como cristão, se quiser viver como as pessoas que não confessam a fé, com todas as promessas que Deus tem para você, você será impedido de entrar ou de subir na volta de Cristo. O 3.1 diz que a murmuração no meio do arraial, uma das atitudes mais frequentes diante da dificuldade, era a murmuração. Chegou a Mara, não puderam beber a água, pois eram amargas, e começaram a murmurar contra Deus. Meus queridos, chegou em Mara e se encontraram aquela água amarga. Quem sabe, meus queridos, aquela água não era amarga para poder tratar o próprio intestino daqueles incrédulos que saíram do Egito. Devido à maneira que eles estavam vivendo ali, estava uma água preparada. Poderia ser isso, mas murmuraram. Trouxeram-nos para aqui para morrer de sede, e Deus, na sua provisão, coloca açúcar na água. Da sua forma, meus queridos, da forma do seu poder, com a varinha, um galho, transforma toda aquela água amarga em água doce. Em outro episódio, no deserto de Sim, novamente murmurava contra Deus, lembrando que no Egito havia fartura de carne. A expressão murmuração transmite a ideia de dar vazão a ressentimentos, insatisfação, ira e aborrecimento, mediante resmungos cochichados numa oposição hostil. Meus queridos, começaram a murmurar um para o outro, e dizendo que eles apontavam para Moisés, e Moisés representava Deus, e Deus acabava atendendo a provocação, mas na ira do povo, na ira de Deus contra o povo, porque eles viviam a murmuração. Quer dizer, aqui como o comentarista diz o seguinte, que eles transmitiam a ideia de insatisfação, ressentimento, estavam aborrecidos com Deus, e aí murmuraram contra Moisés. 3.2, o povo e a idolatria. Depois de ver milagres, providências divinas e o favor de Deus, o povo de Israel, para preencher uma lacuna na liderança, se lançou à idolatria. Oh, povo difícil! O povo usa seus pendentes para fazer um bezerro de ouro. Essa atitude mostra que o povo não se contenta com a presença de Deus invisível,
quer sempre um Deus que possa ver e apalpar. Meus queridos, é o que nós vimos nesse dia, em especial no Brasil, em que nós vemos multidão querendo Deus que eles apalam, Deus que eles carregam. O povo não se contenta a crer num Deus invisível, eles querem algo apalpável e por isso não recebem a bênção de Deus. Como nós temos o exemplo, o bezerro de Arão, né, que Arão fez ali, representando o Deus do Egito. Parece que aquele povo saiu do Egito, parece que lá no Egito eles também adoravam o Deus do Egito, para poder querer fazer um bezerro de ouro. O bezerro de Arão, que está dentro também de nossas igrejas. Muitas vezes estamos idolatrados, tem um bezerro lá dentro. Israel queria servir a Deus por meio de uma imagem. O tempo de escravidão no Egito, diante do panteão, criou neles a ideia de deuses, frutos do desejo humano, provavelmente similar à representação de Apis, Deus touro, Deus egípcio. Então, era muito Deus no Egito e eles agora queriam que no deserto, eu acho que aquela mistura de gente que entraram, a lição passada diz que nós temos que ter cuidado com os agregados. Então fizeram aquela mistura de gente que vieram junto com o povo hebreu e aí agora eles fazem um bezerro para adorar. E aí Deus se revolte, mate o seu parente. Veja bem, irmão, é um perigo quando o cristão sai do mundo, mas o mundo não sai dele. Cedo ou tarde ocorrerão resultados trágicos. Com esse evento, Deus puniu a idolatria e uns 3.000 homens morreram. Meus queridos, Moisés ordenou que arrancasse a espada e matasse os seus próprios parentes. Os idólatras foram mortos. Uma carnificina que Deus permitiu porque as pessoas se idolatraram e Deus ordenou para matar os parentes. Foi uma cena trágica e difícil até de compreender. 3.3 Um povo obstinado. Por diversas vezes Deus se refere ao seu povo como um povo obstinado. Êxodo 32:9. Essa expressão no hebraico, quasheg, significa teimoso. Ao usar essa expressão, Deus está dizendo que o seu povo era irredutível em viver conforme os seus ditames. Palavreado que Deus usou contra Faraó, dizendo que Faraó era obstinado, agora Deus usa contra o seu próprio povo teimoso, que insiste em não crer na maravilha de Deus. Um povo obstinado não muda a sua maneira de pensar. É triste quando vemos pessoas que, apesar de estarem na igreja há muito tempo, não mudam a sua maneira de pensar, seu proceder, não aceitam ser instruídos por Deus. Povo obstinado, meus queridos, amanhã ou depois vai ter problema. Povo obstinado, ele não muda a sua maneira de viver, ele vive do seu jeito, ele não é submisso a Cristo, ele não renunciou às coisas antigas, ele não nasceu de novo, e por isso ele é um problema na igreja, ele é um problema para ele mesmo, porque mais cedo ou mais tarde ele trará problema. A conclusão disso, a peregrinação dos filhos de Israel pelo deserto nos mostra o quanto Deus preparou seu povo para herdar a terra prometida. O deserto revelou as deficiências do caráter do povo e, ao mesmo tempo, oportunizou que Deus revelasse a sua lei e educação ao povo para se tornar uma nação. Deus queria fazer do povo uma nação diferente, uma nação exemplar, mas não conseguiram passar pelas provas do deserto. Que nós, como cristãos, passamos pelas provas que vieram, sabendo que Deus nos dará a recompensa. Queridos internautas, chegamos ao final de mais uma escola dominical virtual. Convido você para a próxima lição.
e até a próxima lição, na paz do Senhor. Amém.